Bom, pessoal, vamos dar início à nossa conversa aqui, que eu pretendo ser rápido, para não tomar muito tempo de vocês. Muita gente também vai ver gravado depois, outras pessoas também acabam não querendo assistir e acabam buscando só saber qual é a oferta, como funciona. Mas vamos lá. O Lucas quer gravar isso aqui ou quer... Lucas? Tava buscando desmutar aqui. Já tá gravando. Tá no PND. Ah, não, mas a imagem também ou não? Sim, ele grava. Ah, tá. Beleza, que legal. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, primeiro, boa noite a todos vocês. Quem puder e quiser abrir a câmera, fique à vontade. Tá? Quem não quiser, não tem problema. Do que se trata a nossa conversa de hoje aqui? Tá? Como vocês sabem, há um tempo atrás, eu decidi fazer um programa chamado Imersão Apneia. Perdão, Imersão Eterna. O que é imersão eterna? Eu recebo muitas pessoas que mandam mensagem para mim através do direct, ou que mandam mensagens através do WhatsApp, que trazem problemas dos mais diversos, inclusive, por óbvio, né, as pessoas que estão comigo no consultório, problemas esses que se repetem muitas vezes. E, de modo geral, a grande maioria dos problemas das pessoas que buscam auxílio terapêutico ou que buscam tirar dúvidas comigo através do Instagram são de pessoas que estão com dificuldades na camada dos afetos. O que é a camada dos afetos? É aquela camada onde a pessoa acaba respondendo a algumas pulsões, alguns desejos e sofrendo por coisas que muitas vezes não são coisas tangíveis no momento. São coisas que fazem com que ela sofra, assim, que ela perceba por que ela sofre, né? Uma sensação de não ser suficiente, problemas seríssimos com o pai e com mãe, dificuldade de dar carinho, dificuldade de receber carinho, sensação de ser uma fraude, dificuldades financeiras, geralmente dificuldades financeiras, e você vai ver a pessoa é inteligentíssima, a pessoa é super competente, mas a pessoa tem algum tipo de dificuldade que impede com que ela prospere, né? As pessoas costumam dizer, né, que é a sensação de não merecimento, né? A gente pode usar esse termo para ficar mais fácil de compreensão. E as dores dessa camada, elas são muito profundas e, e doem demasiadamente justamente porque estão ligadas a questões muito basilares da existência humana. Ou seja, geralmente, processo na criação. A maneira como o pai era com a filha ou com o filho, a maneira como a mãe era com a filha ou com o filho. Um abuso na infância, uma falta de confiança, uma traição, um problema entre o pai e a mãe que afetou os filhos, separação, ausência paterna ou materna. Isso faz com que a pessoa desenvolva comportamentos estes que muitas vezes nem ela sabe explicar por quê. Ela não tem força para se comportar, para se posicionar, ela não consegue se sentir pertencente, é como se sempre faltasse alguma coisa nela. Não somente nela, no sentido de eu não encontro algo em mim, mas é como se a pessoa sempre estivesse faltando para com os outros. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não me dou bem nos meus relacionamentos, sempre namoro, ou, enfim, me relaciono com pessoas problemáticas, no meu trabalho não me dou bem, estou hiper insatisfeito com o que eu faço, estou hiper frustrado com o ofício que eu decidi desenvolver ao longo da minha vida. E isto paralisa as pessoas. Por quê? Porque a pessoa só vai sair daí de algumas maneiras. Primeiro, ou diante de uma dor muito grande, financeira, sei lá, tá muito quebrado, e isso pode, não é certeza, tá? Isso pode evocar nela uma vontade de fazer o que tem que ser feito, independente do que falem. Se eu não fizer isso aqui, meus filhos morrem de fome, por exemplo. Então ela passa a não precisar mais da aprovação dos outros, porque dói mais ver os filhos passando necessidade. Esta é uma das formas. A outra forma é através de um processo terapêutico profundo, a fim de que essa pessoa consiga não somente entender quais são as raízes desse sofrimento, mas que ela possa modelar
alguém, ou que ela tenha um norte, uma bússola, para que ela possa se comportar ou fazer algumas coisas determinadas por alguém, mesmo que ela não confie ou mesmo que ela não compreenda, e o resultado dessas coisas feitas diariamente levam ela a um patamar de personalidade que ela passa a não precisar mais que os outros a aprovem, a fim de que ela tenha êxito em alguma coisa. Então, onde que nós nos deparamos? Com o que nós nos deparamos? Nós nos deparamos com pessoas que muito certamente não tiveram um bom exemplo a seguir de pai e mãe, ou mesmo que o pai ou a mãe tenham sido pessoas moralizadas e que sejam exemplos para se seguir, não deram o afeto da maneira necessária, ou foram castrativos demais, ou foram fracos demais, e a pessoa não desenvolveu um processo de identidade. Aí essa pessoa já na vida adulta tem todos esses problemas que eu falei para vocês, daí ou ela não tem alguém que a direcione, né? Ela não sabe como ser direcionada, ela não encontra uma pessoa, e quando ela encontra, às vezes não tem condições de pagar. Bom, existe um problema sério no Brasil, que é uma defasagem absurda do nível dos terapeutas. E isso agora tende a piorar muito ainda com a introdução das inteligências artificiais. Né? Nós sabemos aí que a principal busca de 2025 nas plataformas é terapia com GPT. Por que isso é uma merda? Porque por mais que a gente fale que é inteligência artificial, o nome está errado. É raciocínio artificial. Porque a inteligência é uma das faculdades do espírito. E a inteligência artificial, entre aspas, não tem espírito, então não pode ser inteligência. É um raciocínio, é uma forma de raciocinar. É uma forma de concatenar dados para dar respostas essas trazidas de uma base de dados que é alimentada por nós mesmos, os usuários. Só que inteligência artificial não tem sentimento, inteligência artificial não entende a profundidade de uma lágrima, e inteligência artificial não vai fazer perguntas de maneira aberta, fluida, ela vai responder a comandos, a não ser que você diga o que você acha se eu fizer tal coisa, ela vai te trazer hipóteses. Mas se você perguntar para ela o que é a verdade acerca disso, ela não vai te responder. Porque para buscar a verdade se faz necessário que se tenha um norte do que é verdade. E a inteligência artificial não tem um norte do que é verdade. E o que vai acontecer é que nós temos uma gama de pessoas fazendo terapia com plataformas de inteligência artificial e que vão ser muito mais problemáticas do que entraram, às vezes até narcisistas, porque a IA tende a afirmar as coisas que você solicita. Nada além disso. Ela não vai evocar em você pensamentos profundos, ela não tem personalidade a fim de que você possa se acalcar, né, se apoiar sobre ela, né, o que nós chamamos de ego auxiliar. Então a tendência é que nós tenhamos um prejuízo gigantesco, um prejuízo gigantesco desta camada da sociedade, que é a camada das pessoas que está onde nós chamamos quarta camada da personalidade. Tá? Da teoria do professor Olavo de Carvalho, existem 12 camadas, a quarta camada é a camada dos afetos. É onde a grande maioria dos brasileiros está. Tá? A grande maioria. Poucos saem e os que saem se destacam. E alguns saem e vão para camadas superiores e gastam dinheiro, por exemplo. Então aprendem alguma coisa, se destacam e fazem dinheiro, mas não necessariamente são moralizados. Eles vão enrabar os outros. Né? Mais ou menos é isso que acontece no Brasil. Então, por isso que os níveis de depressão têm aumentado, os níveis de frustração têm aumentado, e junto com essas pesquisas que mostram que a principal busca hoje é por inteligência artificial para fazer terapia, em terceiro lugar está a busca de propósito. As pessoas estão buscando a IA para encontrar o propósito de vida. Uma loucura, né? Terapia de sentido existencial, que seria a logoterapia, né? Ou seja, por que eu existo? Que engraçado, né? Quanto mais as pessoas estão fazendo terapia com IA, mais está aumentando a necessidade de se encontrar um propósito de vida, porque as pessoas não estão sabendo por que estão existindo. Elas não sabem por que vivem, elas não sabem por que existem, elas não sabem por que fazem o que fazem. E é por isso que a imersão eterna surgiu. A imersão eterna surgiu
de uma vontade muito grande da minha parte de alcançar mais pessoas. A minha esposa, a Luana, foi a que idealizou, né, a proposta da imersão eterna. Né? Ela falou, e se você fizesse isto? Ela falou, porque... Ela falou, eu lembro quando eu estava nesta situação e você me ajudou deste jeito porque você esteve todos os dias comigo e foi assim que eu melhorei, que me tornei quem eu sou. Eu falei, caramba, como é que eu posso estar mais perto dessas pessoas, a não ser em processo terapêutico? Eu pensei, caramba, e se fosse, de alguma maneira, um processo onde eu pudesse estar diariamente com essas pessoas? Então foi por isso que nós desenvolvemos a imersão eterna. A imersão eterna ela foi feita com uma base filosófica, antropológica, psicológica, religiosa, de certa forma, né, cristã, não necessariamente religiosa de uma religião específica, né, onde é um processo tão bem feito, tão maravilhosamente concatenado, para que a pessoa que participe dessa imersão ela seja conduzida. Ela é conduzida a um processo de autoobservância acerca de quem ela é e quem ela quer ser, do que ela faz, por que ela faz, de como ela faz o que ela faz, de melhorar as coisas que ela faz até chegar num ponto que é o slogan da imersão eterna. A vida só começa depois disso, ou seja, a vida só começa quando você se preocupa necessariamente com o que Deus pensa de você e não os outros. Porque se você se preocupar com o que Deus pensa de você somente, não tem como você desagradar as pessoas que você ama. A sua esposa, o seu marido podem não entender em algum momento, mas os resultados farão com que essas pessoas admirem você ou estejam bem com você. E quando você está diretamente atrelado a esta vontade de buscar a verdade, de se tornar alguém que preocupa-se integralmente com o que Deus pensa de você e nada mais, você para de se misturar com a massa e você passa a se destacar. A tendência é que você pare de sofrer, que você compreenda as suas mazelas, que você lapide as suas más inclinações, que você seja um ser humano mais maduro, com uma personalidade mais robusta, com uma identidade mais bem definida, mais responsável, mais disciplinado, com mais força de ação, com mais potência de agir. E isto faz com que você se destaque, não somente na sua família, mas na sociedade. Isso faz com que o seu marido, sua esposa, passe a te respeitar. Isso faz com que os seus filhos tenham em você um baluarte da justiça, um norte acerca do que fazer, como fazer, para onde ir, né? Então a imersão eterna, ela foi feita justamente para isso. Por que o nome é imersão eterna? Porque não acaba nos 30 dias. Os benefícios que você angaria dentro do processo da imersão eterna, eles são perenes, eles são eternos. Ou seja, na imersão eterna você não constrói um castelo para essa terra. Na imersão eterna você constrói coisas para a eternidade. São coisas que você vai levar com você até o dia do juízo final. São processos de moral, são processos filosóficos profundos, são conhecimentos psicológicos que vão te dar robustez para você enfrentar todas as coisas que vocês possam imaginar na vida. E como, Arthur, que você tem convicção disso que você está falando? Eu tenho convicção porque tudo que eu ensino para meus pacientes tem uma base não somente teórica, filosófica, psicológica, psicanalítica, mas tem uma base vivencial, empírica. Eu vivenciei coisas que vocês não conseguiriam imaginar e coisas que talvez eu nunca nem conte para ninguém. Mas eu passei por todas as agruras do terreno que vocês possam imaginar, por lugares que vocês jamais imaginariam. Eu estudei coisas que talvez vocês achariam até curioso. E tendo eu vivido as perdas que eu vivi, a morte do meu pai, o suicídio do meu pai e outras mortes, tendo eu entrado num processo depressivo, tendo eu entrado num processo de transtorno do pânico durante muitos anos, tendo eu sido a pessoa que precisou me arrancar dali mesmo sozinho, eu angariei uma gama de conhecimentos acerca do que é uma pessoa que sofre, que me ajudaram a ser o psicoterapeuta que eu sou. E atrelado a esse conhecimento empírico, são 10 anos atendendo pessoas, mais de 15 mil pacientes, isso me dá mais de 20 mil horas de atendimento. Imagina, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, ó, contudo com um paciente, seja no tempo da clínica, quanto agora
no consultório online, ouvir pessoas, as dores, coisas que vocês não imaginam, que vocês não encontram nem nos piores filmes de terror. Essas coisas aqui, eu ouço todos os dias há 10 anos. Então, tentem imaginar a gama de coisas que eu já ouvi, a gama de personalidades que eu já atendi, a gama de temperamentos diferentes que eu já tive contato, a gama de ofícios diferentes, de pessoas as mais diversas possíveis, que me trazem demandas não somente da vida, pessoa física, mas dos problemas de CNPJ, que ensejaram em mim participar diretamente de algumas decisões. Ou seja, eu sei como conduzir uma pessoa com tranquilidade, a fim de que ela chegue num estágio da vida de maturidade, para que ela possa soltar a minha mão e andar sozinha, porque é isso que eu faço com os meus pacientes. Eu não busco fazê-los de escravo, eu busco fazer com que eles amadureçam e toquem a vida sozinhos. Então, este foi e este é o objetivo da imersão eterna. É mostrar para vocês o que é que dói, onde dói, por que dói, como fazer através de exercícios práticos, de que maneira fazer, o que sentir, como sentir em uma ou outra situação, a fim de que vocês possam andar sozinhos e saberem resolver a sua vida, assim como um pai deveria fazer com um filho. E muitas vezes eu tomo esse papel de pai para as pessoas que entram aqui, e as pessoas, inclusive, dizem, né, que o afeto que sentem por mim é um afeto muito parecido ao lugar que deveria ser preenchido por um pai. E eu aceito, entendo e compreendo por que me coloco nesse lugar, ou melhor, porque as pessoas me colocam nesse lugar. E justamente é este papel que eu busco ocupar, né, daquele que preenche as lacunas necessárias, que te ajuda a passar por esses buracos da vida. Tá bom, pessoal? Então eu te digo que, com toda tranquilidade, eu sabia que seria magnífico, mas não esperava que seria tão rápido e que os depoimentos viriam tão organicamente sem que solicitássemos, que as mudanças seriam tão profundas dentre aqueles que participaram da imersão. Eu vou apresentar para vocês, pessoal, um pouco de como é a plataforma da imersão, para que vocês compreendam o que eu estou falando, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Só para vocês entenderem como é a imersão por dentro. Olha, pessoal, que bonito que é. Que bonito não eu, né? Mas que bonito que é a plataforma. Bom, aqui é a aula 1. Bom, pessoal, essa é a nossa aula 1, intitulada Necrológio. Este nome, para aqueles que porventura já estudaram alguma coisa sobre o professor Olavo de Carvalho, não vão achar estranho este nome. De igual forma, explicarei para todos. Então, pessoal, a aula 1 é esta aqui. Vocês terão 30 aulas. Cada dia você vai fazer uma aula. Olha só, necrológio, o peso que você nasceu carregando, o mundo que você vê, as marcas que o tempo deixou, o poder que você tem e não usa, o que você sabe fazer de verdade, parar de mendigar, enfim. Olha só, são 30 aulas e cada uma delas com um exercício específico. É como se você estivesse fazendo terapia comigo durante 30 dias. Tá? É como se você estivesse convivendo comigo durante 30 dias. Tá vendo? E fora todos os outros bônus, através de exercícios e coisas que vocês vão receber aqui que vocês nem imaginam, tá? Então esta é a plataforma. É muito fácil de ser usada. Cada uma plataforma vem com uma reflexão que está no guia que nós vamos fornecer para vocês, tá? Olha só. Nem tinha visto aqui, ó. Nem tinha visto. Inenarrável atividade. Esplêndida será a nossa reflexão. Eu nem imaginava que tinha esse comentário aqui, ó. Fui pego de surpresa. Isso aqui é a prova real, tá? Bom, o que é imersão eterna, pessoal? Vamos lá. É uma plataforma, né? O que vocês vão receber? É uma plataforma onde vocês terão 30 vídeos com desafios diários, reflexões diárias, chamados à reflexão diários, mais 4 encontros ao vivo via Google Meet. Como vocês estão comigo aqui, eu farei 4 encontros ao vivo ao longo desses 30 dias, que serão todas as sextas-feiras. Estes encontros, eles têm hora para começar, mas não para terminar. Ou seja, este encontro só termina quando todos vocês
Não, tô compartilhando aqui, desculpa. Aqui, ó. O Lucas mandou agora, nem tinha visto. Ó, pessoal, então vamos lá. Agora sim, tá? Bom, então, 30 vídeos, como eu falei, são 4 encontros que tem hora para começar, mas não para terminar, tá? Vocês vão entrar nessas aulas junto comigo e vocês podem perguntar o que vocês quiserem sobre qualquer coisa da vida de vocês. É como se vocês estivessem em terapia individual comigo, contudo num grupo. E o maravilhoso do efeito do grupo é que você não somente se beneficia através do que eu vou lhe falar, como eu vou te orientar, até que todas as perguntas sejam sanadas, mas você também se beneficia pelas respostas que eu dou para os alunos, pelas perguntas que os alunos fazem. Tudo isso gera um processo muito profundo de consciência da realidade. Vocês vão ter acesso à realidade de uma maneira absurda, que nunca mais na vida de vocês vão ter acesso. Ai, Arthur, que marketing. Marketing é o caralho. Eu não fico fazendo marketing. Eu pergunto para vocês, do dia que vocês nasceram até hoje, quantas pessoas chegaram até você para rasgar a alma delas e contar tudo para vocês acerca das coisas mais profundas, dolorosas, vergonhosas na visão delas, acerca do que aconteceu com elas? Talvez 3 ou 4, 5 no máximo. Eu ouço isso todos os dias há 10 anos. E na imersão vocês vão ter acesso a isso todo encontro em larga escala. Pessoas que vão falar coisas inimagináveis e vocês vão ter acesso a isso. Vocês vão ter acesso a um nível de sofrimento que vocês não conhecem e a um nível de resolução de problemas conduzido por mim que vocês não conhecem. Isso vai dar a vocês o acesso à realidade de uma maneira absurda. Isso vai gerar um amadurecimento em vocês que vocês não fazem ideia o poder que tem isso. Tá? Ó, a Tati falou assim, ó, esses encontros são fantásticos, enriquecedor profundo, uma troca de experiência inenarrável. Obrigado, Tati, que bom ler isso de você. Vocês vão receber também, através de PDF, um guia em PDF. O Lucas tem um impresso aí na mão dele, pessoal. Eu vou colocar o Lucas para todo mundo ver aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Olá, pessoal. Vocês estão vendo a mão do Lucas? Ele imprimiu, tá? Quem quiser imprimir, imprime. Quem não quiser imprimir, pode fazer através da forma online. Mas, cara, ele é lindo, ele é interativo, com reflexões, com interações, com exercícios, o guia de forma prática. Lá no final tem um local ali que você pode preencher as coisas. Vai lá pro final, Lucas, pra gente ver lá. Ó, vocês podem preencher os exercícios. Tá simplesmente maravilhoso. Foi feito com muito zelo, muito apreço, muito esmero. Ficou maravilhoso, tá? Então, pessoal, além disso, vocês vão ter acesso por 12 meses a todos esses vídeos gravados. Como que vai funcionar, pessoal? Vocês vão receber na primeira semana a liberação de todos esses vídeos aqui, inerentes à primeira semana, 7 vídeos. Aí vem uma reflexão. Na segunda semana, do mesmo jeito, terceira e quarta, que vão fechar os 30 vídeos. E toda semana nós temos um encontro ao vivo. 1, 2, 3, 4 encontros ao vivo. Tá? Esses encontros ao vivo, eles servem para sintetizar aquilo que vocês ouviram, experienciaram, elucidaram através dos vídeos, dos exercícios, dos desafios da semana, tá? Além disso, pessoal, vocês vão ganhar uma caralhada de coisa que, se vocês fossem de fato buscar compreender a profundidade disso, vocês não somente ficariam felizes, mas gratos. Não que eu espere que vocês façam isso, mas é o que eu sentiria se eu tivesse acesso à profundidade do que é isso. Essa minha aula aqui, pessoal, eu dei lá na FTAS, na minha formação de terapeutas. Primeiro que para você entrar na FTAS custa hoje R$4.000, né? Então eu tirei uma das minhas melhores aulas, se não a melhor aula lá de dentro, que é uma aula sobre transtorno do pânico, causas, consequências e tratamento. Isso aqui não fala necessariamente de pânico, mas eu falo sobre depressão e ansiedade aqui também. É uma aula profundíssima, vocês vão ter acesso a isso.
Vocês vão ter acesso a uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, que são os áudios terapêuticos. São processos em áudio profundos. Vocês podem baixar no celular de vocês e ter para sempre, eternamente. O guia definitivo e mais as 2 aulas do método ACM, que é método alma, corpo e mente. Vocês vão ter aula com, já está gravada, tá? Com o professor Henrique Elfes, sobre a importância do cultivo da vida espiritual. E também tem mais uma aula que nós gravaremos ainda com a doutora Salira, sobre medicina preventiva e outras várias coisas. Vocês vão ter acesso a isso também gratuitamente. Tudo isso na plataforma por 12 meses. As aulas, tá? Do ACM e do transtorno do pânico. Esse aqui vocês baixam para sempre e esse baixo para sempre. Isso aqui são alguns depoimentos, pessoal, para vocês terem ideia do que aconteceu na primeira turma. Tá? Foi muito rápido, 30 dias de muita relevância, profundidade, mudou minha forma de ver a vida, veio para resolver conflitos internos, para compreender as soluções das coisas, aprendo ouvindo, sensacional, transformador, a mudança de vida e autoconhecimento, não hesitem em fazer, ali, ó, obrigado, Arthur, pela generosidade, enfim, não... busca pelo conhecimento. Olha só, essa aluna aqui também fez a FTAS. Olha que interessante. Mesmo sendo a minha aluna da FTAS, ela fez a imersão eterna e viu mudanças na vida dela. O Gabriel postou isso aqui. O Gabriel está aqui com a gente na aula aqui, pessoal. O Gabriel é um dos casos mais fenomenais ali da imersão eterna. Ele postou nos stories dele aqui, ó. Simplesmente o melhor investimento que eu fiz em minha vida. Você tem noção do que é uma pessoa falar isso? E eu realmente acredito na fala do Gabriel, porque o Gabriel levou pra gente... Vocês vão ter acesso às aulas, às 4 aulas que nós tivemos com a primeira turma, tá? Então vocês podem ver o caso do Gabriel lá e tudo mais. O caso do Gabriel é um negócio fenomenal. Todos os casos foram fantásticos, mas o do Gabriel foi muito profundo, tá? E vocês podem aprender com esses casos também, porque o ser humano se replica, tá? Olha só a Gleice falando nos comentários. Eu resolvi coisas de 30 anos. Ô, Gabriel, você tá aí? Oi, Arthur, tô aqui. Tô escrevendo aqui no comentário aqui meu depoimento grande aqui, cara. Cara, se você quiser falar... Aqui, mas se você quiser que eu fale... Fala em 20 segundinhos aí, cara, de forma reduzida. Só, tipo assim, cara como que eu cheguei... Só para vocês entenderem, o que pessoal. Aconteceu, enfim. Cara, só para vocês entenderem, ó, meu relato aqui, que eu tava até escrevendo aqui, vou até ler então para vocês, ó. Tava sofrendo bastante tempo, cara, buscando, cara, 10 anos buscando ajuda de psicólogos, psiquiatras, e também eram psicanalistas, 10 anos, cara, 10 anos, e não consegui encontrar. Cara, com uma sessão, né, sem falar das aulas em si, que são do processo formas práticas, a primeira aula em si, então, já é o caminho excepcional para a vida toda, mas em si, cara, uma única sessão, basicamente, com a aula ali, eu consegui resolver a minha vida, cara. O Arthur disse para mim como se resolve, coisa que ninguém conseguiu me falar assim, olha, Gabriel, isso é assim, é assado, e, cara, passei por muito perrengue até chegar e falar como se resolve, e tá resolvido, cara. E o Gabriel é um cara que... Oi? Tem muito mais coisa para falar, mas... Não, exato. E o Gabriel é um cara que eu, de certa forma, acompanho distante, porque ele comunica comigo pelo Instagram e tal. Então eu sei que tudo isso que ele tá falando é verdade, porque eu tenho relatos das nossas conversas por direct ali, de coisas que ele sofre há muitos e muitos anos, né? E assim, o Gabriel fez a gente se emocionar quando ele trouxe pra gente, né? Enfim, ele fez a pergunta dele lá em um determinado dia, e depois ele trouxe a devolutiva de como ele estava a partir da imersão e a partir do encontro ao vivo. Cara, a galera emocionada, assim, feliz com ele. Então, enfim, Gabriel, obrigado por expor mais uma vez aqui, cara, fico muito feliz. E você é um dos nossos cases aí, cara, de... Todo mundo teve a vida transformada, claro, mas alguns casos são muito avassaladores, cara. E o teu foi um desses, assim, e todos nós ficamos muito felizes. Na verdade, criou uma família, né, cara?
A galera ali, quando terminou, todo mundo meio, não acredito, saudade e tal. Não, gerou uma saudade assim, cara. Até hoje eu tenho saudade, velho. Falei, cara, que saudade de conversar, mano. Muito Que saudade. legal. Então tá bom. Muito obrigado, tá, Gabriel? Fico muito feliz de ter você aqui de novo, tá, cara? Bom, pessoal, então, seguindo aqui, né, 30 dias que mudaram minha vida, a Bárbara falou isso, a Fer falou o seguinte, hoje estou vivendo de uma forma muito mais leve, sonhando com o futuro e também muito mais saudável. Olha só, imersão eterna, experiência maravilhosa, imersão eterna foi um divisor de águas na minha vida. Olha só, eu digo com alegria que quando me posicionei e disse não a uma pessoa tóxica da minha família, ele me disse, você já foi melhor. Ele não imaginava que essa frase, ao invés de me derrubar, me alegrou, porque eu vi que estou no caminho certo. Obrigado, Arthur. Olha que interessante, cara. A imersão foi um divisor de água na minha vida. Muito obrigado pelo Arthur, pela Luana. Não deixe passar as oportunidades, exercícios propostos me trouxeram clareza. Enfim, pessoal. Tá, eu vou explicar para vocês agora como a gente constituiu o valor da imersão eterna. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Mas não banquem os apavorados até chegar no final do que eu vou mostrar aqui, porque vocês vão ficar, com certeza, apavorados mesmo, mas no bom sentido. Se eu fosse cobrar, por exemplo, o que eu cobro por 4 consultas, daria R$ 1.200. Lembrando que as minhas consultas são de 50 minutos a 1 hora. Tá? A imersão eterna, os encontros, tivemos encontros que terminaram passada meia-noite, que deu 4 horas de reunião. Tá? Então vamos multiplicar o valor da minha hora, né? Evidentemente não seria R$ 1.200, seria muito mais. Né? Seria 1.200 de um encontro só por 4 horas. A aula da FTAS, isso aqui é meio que incomensurável, né? Mas a gente buscou fazer uma média aí, daria em torno de R$ 500 pela hora aula. Os 4 áudios terapêuticos, R$ 99. O método ACM, né, que é Alma, Corpo e Mente, aula do Henrique Elfes, mais essa livre, a gente jogou lá embaixo o preço, porque só o que eu paguei pela aula do professor Henrique Elfes, né, mesmo que ele não me cobre, eu pago, porque eu vou honrar a vida dele, evidentemente, né, só a aula dele foi R$ 500, tá? Só a dele, fora da Salirra, né? Nós mensuramos aqui que seria em torno de 397 se fosse vender. Tudo isso aqui daria R$ 2.196. Ou seja, R$ 2.196 só os bônus. Nós não colocamos aqui os 30 dias de vídeo, nem o grupo e etc. Ok. Evidentemente que não é isso aqui nem perto disso, né, pessoal? Hoje, para quem quiser entrar, a gente vai fazer 12 vezes de R$ 20,37. Se você quiser fazer à vista, ainda tem um desconto em cima do desconto, ou seja, mais 19% de desconto, caso você queira fazer. Vai ficar R$ 197. Ok, pessoal? Por que nós fizemos isso? Porque nós temos consciência de muitas coisas. Primeiro, o Brasil está quebrado. Está todo mundo bem apertado, primeiro. Segundo, nós queremos alcançar um número maior de pessoas. Nós queremos ajudar, de fato, pessoas. Porque essa minha jornada no Instagram, pessoal, não é demagogia. Ela não vai durar muito. Ela não vai durar muito. O meu propósito de vida é atender pessoas e não ser um blogueiro. E é bem difícil para mim permanecer no Instagram. É bem difícil. O Instagram é praticamente um puteiro, né? Ou você se molda ao jogo, ou você não alcança as pessoas. E eu não estou aqui para isso. Eu creio que Deus vai sempre encaminhar para mim as pessoas que precisem. Então, enquanto eu estiver ali, eu vou buscar ajudar o maior número de pessoas possível. Por isso que eu estou treinando terapeutas através da FTAS, para que essas pessoas possam alcançar mais pessoas da maneira como eu ensino. É por isso que eu faço os áudios terapêuticos, para que as pessoas possam baixar e ter isso eternamente. E eu sei que as pessoas baixam e mandam para outras pessoas, tá tudo bem, não estou nem aí. Tá?
É por isso que a imersão eterna tem este valor acessível, porque eu tenho plena convicção de que este valor é simplesmente simbólico. É simbólico. Vocês percebem, pessoal, que eu não faço lançamentos e... Por quê? Porque realmente é bem difícil para mim. É bem difícil para mim jogar esse joguinho. Tá? Por mais que a gente saiba que, por exemplo, uma FTAS da vida, que é um valor muito maior, para que seja, pelo menos, para que valha a pena, né, demanda uma produção maior, etc. Mas vocês percebem que, vocês devem perceber, quem me segue, me conhece, vocês percebem que não é fluido para mim estar ali. E não vai durar muito tempo, pessoal. Então eu quero ajudar o maior número de pessoas no Instagram possível, enquanto eu consigo, enquanto eu estou ali, porque depois eu vou tocar o meu barco, vou tocar minha vida, vou fazer as minhas coisas, vou seguir atendendo meus pacientes, vou tocar meus outros projetos, vou seguir fazendo o que eu faço, mas eu não sou esse cara digital, eu sou o cara do chapéu, cara. Entendeu? Enfim. Então, pessoal, é isso, tá? Quem tiver alguma dúvida, mande pro Lucas, tá? A mensagem. O Lucas está à inteira disposição. Nós vamos abrir o grupo para que vocês possam tirar dúvidas também, tá? Durante uns 15, 20 minutinhos, o Lucas abre para vocês tirarem dúvidas, podem mandar ali, a gente vai buscar responder da melhor maneira possível. Se você, porventura, comprar, entrar, ou se você ficou impressionado com isso que eu falei aqui, mande mensagem no nosso grupo. Tem 600 pessoas no grupo ali. 600. Nós estamos em 2 dezenas aqui. Tá? Existem vários motivos para que isso aconteça. Primeiro, porque eu não sou marqueteiro. Segundo, porque eu não faço promessinha. Tá? E terceiro, porque o pessoal realmente tá cagando para melhorar na vida. Né? O que mandaram mensagem aqui? O Gabriel mandou. O Gabriel mandou ali de novo o relato dele. Para quem quiser ler ali, enfim. Então, conversem com o Lucas, mandem mensagem no grupo. Vamos buscar atender a todos da melhor maneira possível. E vai até quando mesmo, Lucas? Até domingo, 11h59. Até domingo, às 23h59. Depois, não tem mais a possibilidade de entrar. São R$197, pessoal. Eu sei que às vezes R$10 faz muita diferença. Mas R$197, hoje a gente pode dizer, né? É troco de bar, né? Porque até para ir no bar é caro pra caramba, né? Mas é troco de bar. Tá bom? Não compre nem picante. Tomar uma cervezinha. Né? Pessoal, amo vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe vocês. Vai ser uma alegria muito grande ver vocês dentro da imersão, acompanhar vocês ali, poder orientar vocês. Se você comprou, envie mensagem no grupo. Comprei, fiquei impressionado, a aula de hoje, isso, aquilo, para incentivar outras pessoas. Tá bem? Um beijo, fiquem com Deus e nós nos vemos dentro da imersão nos nossos encontros ao vivo. Eu quero poder conversar com você. Tchau, tchau.